Meus amados, nós estamos numa série de mensagens, uma curta série de mensagens a respeito da vida de Estevão, em Atos capítulo 7, hoje. Nós, semana passada, falamos a respeito da vida deste homem. O que aconteceu nos primeiros momentos da vida de Estevão, sua escolha como um dos diáconos da igreja. Nós vimos que Estevão era cheio de fé, de graça, Estevão era cheio de poder, e tudo isso fez com que ele tivesse um desempenho entre as pessoas que manifestasse o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que a Escritura diz que Estevão fazia prodígios e sinais. Todas as ações desse homem levaram-no para um lugar, diante do Sinédrio. Pessoas mentiram a respeito de Estevão, pessoas blasfemaram contra Estevão, pessoas fizeram ou falaram aquilo que Estevão não estava falando, pessoas torceram a mensagem de Estevão, levaram ele até o Sinédrio, e agora ele está diante das pessoas, dos líderes daquele Sinédrio. Ele está ali para se defender. Eles vão perguntar para Estevão se de fato aquilo que estavam falando ao seu respeito era verdade. E esse será o texto do nosso estudo hoje. E nós vamos ler, meus irmãos, Atos capítulo 7, do versículo 51 ao versículo 53, uma vez que nós vamos fazer menção de outros versículos no capítulo 7. Mas nós vamos nos concentrar aqui em Atos capítulo 7, versículos 51 ao 53, quando a Escritura diz assim: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjo e não a guardastes. Que o Senhor aplique em nosso coração a sua palavra. Meus irmãos, a vida de um homem cheio do Espírito Santo traz, obviamente, várias implicações. Nós vemos que Estevão, em seu discurso, mostra o seu conhecimento a respeito daquilo que as pessoas estavam falando contra ele. Porque o discurso de Estevão é uma retrospectiva de todo o drama da redenção. Estevão vai relembrar os capítulos mais importantes da história do povo de Deus. Ele vai começar no período patriarcal, ele vai passar pelo cativeiro egípcio, pelo cativeiro, pelo êxodo, a entrega da lei, a monarquia, depois a construção do templo e a vinda do Messias. Então Estevão, ele parte de um conhecimento muito significativo daquilo que estavam acusando. Por exemplo, esse discurso mostra que os judeus estavam interpretando, aqueles que levaram Estevão até o Sinédrio, estavam interpretando de forma muito equivocada a palavra de Deus. E quando as pessoas chegam para Estevão, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 7, e perguntam a Estevão: porventura é isto assim? O que eles estão querendo dizer é o seguinte: Estevão, o que as pessoas estão falando ao seu respeito, que você está mentindo contra Moisés, que você diz que Jesus Cristo Nazareno há de mudar os costumes que Moisés nos deu. É verdade que vocês têm proferido palavras blasfêmicas contra o nosso Deus e também contra o templo. É porventura verdade isso, Estevão? É porventura verdade o que esses homens estão dizendo ao seu respeito? Estevão, meus amados, estava preocupado em demonstrar que seu discurso honrava e glorificava a Deus e também a sua palavra, ao contrário daquilo que estavam o acusando. Eles estavam acusando Estevão de torcer, de falar mentiras a respeito da lei, do templo
e também a respeito do nosso Deus. Sua mensagem, a mensagem de Estevão, era cheia de Cristo. E ele mostra que a promessa feita a Abraão, de que nele muitas famílias seriam benditas em toda a terra, se cumpre quando vem aquilo que o apóstolo Paulo vai chamar de plenitude dos tempos, em que Deus envia o seu Filho ao mundo. Então, meus amados, este é o panorama do discurso de Estevão. E ele vai começar por Abraão, pelo fato de que os judeus compreendiam que a sua história começava com ele. E de fato, Deus inicia a constituição do seu povo por Abraão, de modo que dele viesse a descendência do Messias. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 12, nós vemos o Senhor falando isso para Abraão. E Estevão diz isso aqui, dos versículos 2 a 5, quando ele vai dizer: ó irmãos, verso 2, e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu vou te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo a ele ainda filho. Então, Estevão parte de Abraão, mostrando que essa promessa de fato se cumpre. E é muito significativo Estevão partir daqui, meus irmãos, e mostrar conhecimento, porque as pessoas estavam acusando de não ter conhecimento a respeito da palavra de Deus, de não ter conhecimento a respeito da história do povo de Deus. Então ele diz: olha, meus amados, Deus prometeu, pais, irmãos, Deus prometeu a Abraão, e ele cumpriu, e vocês são a prova de que Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. E agora Estevão faz uma transição, ele vai de Abraão para os patriarcas, indo até José. Veja o que ele diz no versículo de número 9. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com eles. Deus era com José. Apesar de ser vendido, e tem uma expressão muito significativa no livro do Gênesis, em que Deus transforma o mal em bem para a sua glória. Isso é muito significativo, porque tudo isso faz parte do plano da redenção de Deus, que de fato estava na eternidade e adentra as paredes da história. Então Estevão lança a mão disso, dizendo que a descendência, no verso 6, de Abraão, sim, seria peregrina em terra alheia, se sujeitariam à escravidão, a maltratariam por 400 anos, mas Deus, sendo com José, sendo perfeitamente fiel ao seu plano, cumpre a sua promessa dada ao seu filho. É por isso que lá no versículo 11, a palavra de Deus vai nos dizer que quando Estevão sai de José, mostrando que José foi um instrumento providencial para a salvação de um povo, Deus ainda assim ratifica a sua palavra. Veja o que diz o versículo 11. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e de toda a sua parentela, que era de 75. Verso 15 vai dizer que Jacó desceu ao Egito, morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão compara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Meus amados, veja como Deus molda toda a história. Veja como Deus estabelece cada passo da história para que a sua vontade seja estabelecida. Aqui, Estevão mostra um conhecimento maravilhoso a respeito da palavra de Deus, mostrando que em todo momento da história o Senhor estava com o seu povo. E por ser acusado
de falar contra Moisés, Estevão mostra um conhecimento muito rebuscado até, para o contexto em que ele estava, a respeito de Moisés. Ele mostra conhecimento, ele mostra respeito por Moisés, pois, após a promessa de Deus se cumprir a Abraão, o povo se multiplicar, nós conhecemos aquilo que está no livro do Êxodo. Apareceu um faraó que não conhecia os feitos de José. Esse povo foi escravizado. Esse povo foi rejeitado pelos homens. Mas um homem foi de fato escolhido para a libertação deste povo, e esse homem é Moisés. No verso 11 do capítulo 6 de Atos, as pessoas subornadas por homens dizem que Estevão estava falando palavras blasfêmicas contra Moisés. Então aqui no verso 17, Estevão começa a falar a respeito daquilo que aconteceria para a chegada de Moisés. Veja, aproximando-se porém o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José, e esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou os nossos pais, a ponto de fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicasse. Neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e criado 3 meses na casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e em suas obras. Diz o verso 34, que tendo visto atentamente a aflição do povo, o Senhor envia Moisés para livrá-los. A este Moisés, diz o verso 35, negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão de um anjo, que lhe apareceu na sarça. Nós sabemos a história de Moisés. Ele aparece diante de uma situação muito complicada. Ele vê um soldado egípcio maltratando um do seu povo. Então ele mata e foge. E ali Deus se revela a ele tempos depois, e depois o envia para o Egito para ser aquele que libertaria o povo. E nós sabemos que de fato isso é uma tipificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como Estevão, e Lucas parece que faz questão de registrar isso para mostrar o conhecimento de Estevão. Como o discurso de Estevão, a defesa de Estevão, estava caminhando para um ponto, para o seu clímax, que era a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então veja como Estevão vai dar detalhes aqui, apesar do contexto em que estava, a respeito de Moisés, porque foi acusado de falar contra Moisés. Verso 36 vai nos dizer que foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este Moisés, que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, e a eles ouvireis. Veja como Estevão, pela boca de Moisés, aponta para aquele que seria maior do que Moisés. Aquele que, da mesma forma que Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, aquele que tiraria o seu povo da escravidão dos seus pecados. Então Estevão usa daquilo que sabia, a Escritura Sagrada, para apontar que Cristo Jesus viria. Veja como ele precisava, meus amados, dar detalhes a respeito do seu conhecimento de Moisés. Então, este, verso 38, é o que serve entre a congregação no deserto, com um anjo que falava no monte Sinai, e com os nossos pais, ao qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Veja como Estevão estabelece toda a sua questão a respeito de Moisés. Bom, Estevão começa a inclinar agora o seu discurso para a atitude dos seus ouvintes. A promessa do Messias viria, Deus libertaria este povo. E Estevão começa a mostrar agora que da mesma forma que aqueles homens foram no passado, duros, incircuncisos de coração, também as pessoas eram agora no contexto de Estevão. Veja o que ele diz, no versículo 41, mostrando como o povo de Deus, apesar de ter sido libertado por Deus, foi um povo duro de coração e não creu no Senhor. Verso 41, Estevão disse: e naqueles dias fizeram um bezerro, e ofereceram sacrifícios aos ídolos,
e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército dos céus, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel, antes que tomasse o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refnã, figuras que vos fizestes para adorar. Transportai-vos-eis, pois, para além da Babilônia. Verso 44 diz: estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. Veja, meus amados, como o povo de Deus, e Estevão agora está inclinando o seu discurso, mostra que da mesma forma que aqueles homens agiram no passado, eles continuavam agindo no presente. É por isso que ele mostra que a rebeldia do povo desde o Êxodo até os momentos antecedentes ao cativeiro babilônico, era uma representação muito clara daquilo que aquelas pessoas estavam vivendo naquele momento diante dele. Por isso que agora Estevão passa a descrever o período da colonização da terra prometida, até a monarquia e a construção do templo. E ele expõe que o seu propósito não era confinar Deus, mas apontar para algo muito maior. Estevão foi acusado de falar contra o templo. Então ele precisava falar o que de fato o templo significava. E ele começa a dizer isso a partir do versículo 45, quando diz: o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com José, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo de Deus para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa. E então Estevão diz: qual é a aplicação do templo, mais o Altíssimo? Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2, é o texto que Estevão está citando aqui. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Veja, Estevão foi acusado de falar contra o templo. Então ele mostra para aquelas pessoas dizendo o seguinte: olha para que serve de fato o templo. O templo não é a habitação de Deus como vocês acham que são, porque o profeta já disse tempos atrás que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele disse: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Veja, Estevão sai dos patriarcas, vai à construção do templo, e agora aplica o seu sermão para as pessoas que estão ali, o ouvindo. E nós chegamos ao texto que nós lemos hoje, quando Estevão diz para aqueles que estavam ali: vocês são incircuncisos de coração, a cerviz de vocês não se dobra, e o ouvido de vocês parece estar tapado, porque a reação de vocês, a ação do Espírito Santo é de resistência. Diz o verso 51, vocês resistem à ação do Espírito, assim como os vossos pais resistiram no tempo pré-babilônico, lá no deserto, quando construíram um bezerro de ouro, assim vocês são também. Estevão usa uma pergunta que, com certeza, por conta da história do povo de Deus, deixaria todos aqueles que estavam ouvindo ali um pouco desconfortáveis, quando ele pergunta: a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Os profetas que se levantaram falando em nome do Senhor, vocês perseguiam eles, vocês matavam eles. E agora, me parece que eu estou vendo a personificação daquilo que aconteceu aqui na minha frente. Até mataram anteriormente e anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Estevão chega aqui agora na conclusão do seu sermão dizendo: aquela promessa que foi feita a Abraão se cumpre no justo que é o Senhor Jesus Cristo. E uma vez que, da mesma forma que perseguiram os profetas desde o tempo de Abraão até os tempos de Jesus Cristo, vocês fazem as mesmas coisas, e vocês estão fazendo exatamente comigo a mesma coisa que seus pais fizeram com os profetas.
vocês são traidores, vocês são homicidas, vocês dizem que receberam a lei, mas fazem uma interpretação completamente diferente da lei, e vocês não guardam a lei, vocês simplesmente deixam a lei de lado, vocês não guardam esta lei, vocês dizem que guardam essa lei, mas não fazem isso. Essa é a defesa de Estevão. A defesa de Estevão, meus amados irmãos, não partiu daquilo que ele sabia propriamente disso, mas partiu da sabedoria que o Espírito Santo dava a ele. Diz o capítulo 6, que quando as pessoas chegaram para discutir com Estevão, não lhes podiam resistir. Não lhes podiam resistir porque Estevão falava com sabedoria, Estevão era cheio do Espírito Santo. E da mesma forma que eles precisavam partir para a agressão, assim eles fazem aqui no capítulo 7 também. Porque quem pode resistir à pregação das Escrituras? Quando ela é fielmente está de acordo com a palavra do nosso Deus. Quem pode resistir a esta pregação? Quem pode dizer que é mentira aquilo que Estevão disse? Porque tudo o que Estevão disse está de acordo com os escritos, com os profetas, com a lei de Deus. Então ninguém pode resistir a essa pregação. Isso me faz lembrar que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz que em Cristo nós temos condições e sabedoria para desfazer qualquer conhecimento que se levanta contra o Senhor. Qualquer um deles. E aqui Estevão está testificando isso para nós. É por isso que quando eu olho para esta pregação extraordinária, eu vejo, meus amados, e concordo com a John Stott, quando disse o seguinte, que a pregação de Estevão foi uma sutil e inteligente exposição do Evangelho. Eu concordo com esse homem. E esse discurso nos ensina como deve ser a pregação de um homem cheio do Espírito Santo. Como deve ser a pregação de um discípulo cheio do Espírito Santo. E a primeira coisa que fica evidente aqui, é que a pregação de um homem, de uma mulher, de um discípulo cheio do Espírito Santo, deve ser fundamentado nas Escrituras. Tem que ser fundamentado nas Escrituras. Não existiu outro conteúdo na mensagem de Estevão a não ser as Escrituras. Estevão não falou outra coisa a não ser as Escrituras. Estevão não falou da sua experiência, e aqui nós não queremos deixar a experiência de lado, porque ela faz parte da nossa conversão. Estevão não falou dos seus sentimentos, mas Estevão falou das Escrituras. Estevão pregou as Escrituras. O Espírito lhe dava sabedoria para falar a respeito das Escrituras. E meus amados, toda pregação, assim como disse Lutero, que não se encaixa nas Escrituras, deve ser rejeitada, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Se nós estamos diante de uma pregação que mais se assemelha à metáfora, e não àquilo que a Escritura diz, nós precisamos rejeitar essa pregação. Se nós estamos diante de uma palestra de autoajuda com um verniz de pregação, nós devemos rejeitar esta pregação, ou essa palestra. Certa vez, um dos influenciadores digitais postou algo, e ele tem milhões de seguidores hoje, e ele diz que é pastor. E eu comentei na postagem dele, e comentei assim: meu amigo, você não fala a respeito de santificação, justificação, cruz e por aí vai? E ele me respondeu. Ele virou para mim e disse o seguinte: eu sou um coach, não sou um pregador. E se você quiser ouvir pregações, eu tenho pessoas muito boas para te indicar. Ele me respondeu desse jeito. E eu pensei, não respondi. Não, tem os meus pastores, né? Na época, então eu não preciso. Mas o que me chamou a atenção é que esse homem diz que é pastor nas suas palestras. E a preocupação dele é mostrar para os seus ouvintes o quanto eles podem ser bons e o quanto eles podem produzir, e que todas as respostas estão dentro do coração deles. Ele chega para as pessoas, assim como outros que nós conhecemos também, chega para as pessoas e dizem que o problema da nossa vida
está relacionado com a nossa falta de contribuição na igreja, por exemplo. E à medida que você contribui, à medida que você até mesmo coloca a sua vida à disposição, mas isso tudo com um background financeiro, aí você vai ter uma prosperidade, aí Deus vai te abençoar. Meus irmãos, essas palestras devem ser simplesmente descartadas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer que se um anjo descer do céu, ou eles mesmos pregassem um evangelho que não fosse de acordo com aquele que ele já tinha pregado em outro momento, deveria ser rejeitado, deveria ser separado para destruição, deveria ser anátema. Eu lidei com muitas pessoas que vieram de igrejas em que era se pregada a justificação pelas obras, e meus amados irmãos, o peso estava sobre a vida dessas pessoas. Essas pessoas chegavam simplesmente no meu gabinete dizendo o quanto estavam tristes, porque não conseguiam manter a sua salvação. E se elas tentassem manter a salvação, de fato elas não conseguiriam, porque quem mantém a nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo. Judas, verso 24 vai dizer o seguinte, que Ele é fiel para nos guardar de tropeçar. O apóstolo Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Então, como nós podemos manter a nossa salvação pelas nossas obras? Isso não quer dizer que as nossas obras não são importantes, elas são extremamente importantes, porque elas foram criadas de antemão para que vivêssemos nelas. É o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios. Mas essas pessoas chegavam a mim dizendo o seguinte: eu não consigo manter a minha salvação, então o que eu faço? Eu falei, corra para Cristo, é porque é Ele que pode manter a sua salvação. E não se enganem, as pessoas estão pregando isso à reveria em nossos dias. As pessoas estão falando muito a respeito disso em nossos dias, porque é mais fácil controlar as pessoas enquanto elas estão dentro de um círculo. E aí você fala o que elas podem ou não fazer. E aí você determina que Deus estará simplesmente revoltado com elas se elas não derem o dízimo, se elas não fizerem isso ou aquilo. Recentemente um homem disse o seguinte, na internet. Ele já começou dizendo assim, meus irmãos, eu vou falar um negócio aqui, e não é heresia não. Quando o cara começa assim, você já pode saber. Quando você serve a Deus, quando você serve ao pastor, Deus se torna seu servo. Não estou brincando, ele falou mesmo. Veja o tipo de pregação que as pessoas estão publicando na internet. Quando você se torna servo do pastor, Deus se torna seu servo. Veja que mentira! Não se engane, pessoas são completamente manipuladas por isso. E quando nós olhamos para a vida de Estevão, e ele está na sua defesa, tudo aquilo que ele fala está nas Escrituras. Tudo aquilo que Estevão fala está nas Escrituras. Ele não parte para qualquer outro lado, mas ele parte das Escrituras. O fato é, meus amados, que as Escrituras sendo pregadas com fidelidade hoje, talvez não encham tanto as igrejas como as pessoas gostariam que enchesse. Porque você chegar no domingo à noite, o pastor está falando de condenação, que Deus rejeita todo aquele que não crê em Cristo, que aqueles que não creem em Cristo vão para o inferno, não é muita gente que quer ouvir sobre isso. Mas essa é a verdade das Escrituras. Essa é a verdade das Escrituras. Uma pregação que não se enquadra nas Escrituras, meus amados, produzirá uma fé distante das Escrituras. Uma pregação que não está de acordo com a Escritura Sagrada vai produzir fé distante das Escrituras Sagradas. E aí existe aquele exemplo de pessoas frustradas com um Deus perfeito, com um plano perfeito. Como se frustrar com um Deus que é perfeito e que seu plano é perfeito? Não dá para se frustrar com aquilo que é perfeito. Nós nos frustramos com a imperfeição, com a nossa imperfeição também. Mas com Deus perfeito, como se frustrar com um Deus que tem um plano perfeito, que tem uma vontade perfeita? Uma fé distante das Escrituras
fará pessoas frustradas com Deus. Infelizmente. Um discípulo de Cristo falará guiado pelo Espírito Santo. O Espírito o guiará na verdade que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, em Atos capítulo 8, verso 4, que os discípulos, depois da morte de Estevão, andavam dispersos por toda parte, anunciando a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 1 a 5, vai dizer o seguinte para aqueles crentes daquela igreja: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não credes, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, e eis o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Veja que Paulo não está muito preocupado em ir com palavras que vão acalentar ou vão trazer fascínio nas pessoas. Paulo está dizendo: eu fui até vocês, em outro momento da carta ele diz, no poder do Espírito, e eu fui até vocês pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É porque isso é que importa, é isso que vale a pena. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo diz ao seu filho na fé: Timóteo, você tem uma responsabilidade, meu filho, e essa responsabilidade está diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. O que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, faça palestras. Timóteo, leve em consideração muitas das vezes o ego das pessoas. É isso que Paulo fala? Obviamente não. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, meu amigo, prega a palavra. Seu compromisso é com a palavra. No tempo em que você viverá, Timóteo, a palavra vai dar comichão no ouvido das pessoas. As pessoas não vão querer ouvir a palavra, mas elas vão amontoar para si mestres conforme os seus próprios desejos. Você se mantém firme. Se mantém firme, Timóteo. Continua pregando a palavra. Cumpre o teu papel como evangelista. Seja sóbrio em todas as coisas. Em outro momento Paulo vai dizer: repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E Timóteo, pregue a palavra diante de um tribunal, meus amados. Estevão não usou outra coisa a não ser a palavra, pois a própria palavra testificava a sua vida. Isso que é lindo na vida de Estevão. Estevão pregava a palavra de Deus, mas não só pregava a palavra de Deus, Estevão vivia a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Quando um crente abre a sua boca para falar a respeito do evangelho, para falar a respeito da salvação em Cristo, e quando ele abre a sua boca para falar a respeito da salvação em Cristo, você vê os olhos dele brilharem. Por quê? Porque foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Estevão está aqui testificando com a sua própria vida que a palavra do Senhor Jesus Cristo tem poder, sim. A palavra de Jesus tem poder, e essa palavra, e a pregação de um discípulo cheio do Espírito Santo deve de fato confrontar o pecado. Veja, Estevão confrontou a realidade dos seus ouvintes com a palavra de Deus. Estevão virou para eles e disse o seguinte: vocês são duros de coração. Isso não enche igreja. Isso não enche igreja. Não na perspectiva que a gente vê nas mídias. O ouvido de vocês é duro, é tapado. O coração de vocês é incircunciso. O coração de vocês não se dobra para ouvir a palavra de Deus. E mais, vocês dizem que tem o Espírito Santo, mas vocês resistem à ação do Espírito Santo. As pessoas olham para você falando um negócio desse e falam assim: fica quieto, rapaz, que é isso? Eu quero saber quanto que Deus vai me dar minha casa. Estevão confrontou a realidade dos ouvintes. Pecado deve ser chamado de pecado. Não existe salvação sem arrependimento, meus irmãos. E as pessoas não se arrependerão se não forem expostas à realidade do pecado em suas vidas. Não tem como se arrepender sem ser confrontado com a realidade do pecado. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, no início do seu ministério, Ele diz para as pessoas: arrependei-vos e credes no Evangelho. Vocês precisam mudar a direção da vida de vocês, e vocês precisam crer no Evangelho. Não tem como.
Mostrar às pessoas a beleza da salvação sem antes mostrar a agonia em que o pecado as coloca. É impossível. Por isso que Estevão vira a sua mensagem para aqueles homens dizendo o seguinte: o coração de vocês é duro. O que vocês fizeram com os profetas durante a história mostram como seus pais agiram no passado. Então vocês mataram o Senhor Jesus Cristo, vocês mataram aqueles que anunciavam a vida do justo. Vocês agora mostram que são traidores e homicidas, porque simplesmente vocês querem calar a voz daquele que se colocou para pregar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nossa pregação deve deixar claro às pessoas a condição em que elas se encontram. Estevão fez isso. Nós precisamos dizer às pessoas: meu querido, eu te amo demais, para não falar para você o que a Bíblia diz ao seu respeito. E o que a Bíblia diz ao seu respeito é que você precisa da graça de Deus, porque você errou a lei de Deus, porque você transgrediu a lei de Deus, e eu te amo demais para não dizer isso a você. Enquanto nós pregamos, meus amados irmãos, essa verdade aos homens, o trabalho do Espírito Santo é feito. O Espírito Santo há de converter os corações, o Espírito Santo há de consolar e convencer os corações, mas nós temos que pregar a palavra, e essa palavra há de confrontar o pecado dos nossos ouvintes. Um crente cheio do Espírito Santo pregará a verdade, mesmo que isso seja desconfortável para ele, e mesmo que isso traga desconforto às pessoas, porque ninguém quer ouvir: você é um adúltero, assim como João Batista fez. Ninguém quer ouvir: você é um idólatra. Ninguém quer ouvir esse tipo de coisa. Mas nós não ficamos apenas nesse tipo de coisa. Nós dizemos: sim, essa é a sua condição, mas Cristo Jesus pode te tirar desta condição. Essa é a sua condição, mas Cristo Jesus pode te libertar do vício. Cristo Jesus pode te libertar do adultério. Cristo Jesus pode te libertar da condição em que você se encontra. Cristo Jesus pode te dar vida nova. Cristo Jesus pode fazer você olhar para a vida como nunca olhou. Cristo Jesus pode fazer brilhar em seu coração, ou fazer queimar em seu coração uma chama que você não sabe o que é. Nós não paramos apenas no confronto do pecado, nós mostramos a graça. É por isso que eu entendo pela palavra do Senhor que a pregação de um discípulo cheio do Espírito Santo deve apresentar sempre Jesus Cristo. Todo o discurso de Estevão teve um propósito: não apenas se defender das blasfêmias que eram levantadas contra ele, que ele estava falando mal de Moisés, do templo e de Deus. Absolutamente não. O discurso de Estevão tinha um propósito, e esse propósito era anunciar a vinda do justo, era apresentar o justo, era mostrar que Cristo Jesus era o Senhor prometido nas Escrituras. É por isso que um pregador, um discípulo, um pastor, seja quem for, cheio do Espírito Santo, deve apresentar Jesus. Meus amados, se um pregador não falou de Jesus, se ele não começou e terminou em Jesus, ele fez qualquer outra coisa menos pregar o Evangelho de Jesus. Nossa mensagem deve começar, ter o seu sustento e a sua aplicação na pessoa de Cristo. Porque senão, meus amados, nós estamos usando o lugar em que é para a pregação para qualquer outra coisa. Toda mensagem deve apresentar Jesus Cristo como o Senhor, pois somente a pregação a respeito de Cristo pode salvar. Não é isso que o apóstolo Paulo descreve lá em Romanos capítulo 10, verso 17? O que ele diz lá? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Não tem como salvar as pessoas por meio da pregação, assim como Deus escolheu, como o apóstolo Paulo vai dizer, por meio de outra coisa que não seja a apresentação de Cristo. Aquele coach lá que me respondeu daquela forma, a preocupação dele não é levar pessoas a Cristo. A preocupação dele é fazer com que as pessoas entendam que podem conquistar, ter e ser neste mundo. Talvez porque os olhares estão para este mundo. Mas a palavra de Cristo leva pecadores ao arrependimento. A palavra de Cristo produz salvação. Meus amados, sobre vida financeira nós temos bons cursos. E nós precisamos, como igreja, nos preocupar com a vida financeira de cada um dos membros. Claro que sim. Nós temos uma postura pública que precisa ser administrada também.
Sobre desenvolvimento pessoal, nós temos também pessoas especializadas para isso. E sim, como igreja, precisamos pensar no desenvolvimento das pessoas. Mas esse não é o fim daquilo que fazemos aqui. O fim daquilo que fazemos aqui é abrir esta palavra e apresentar Cristo. Esse é o nosso propósito. É isso que nós devemos fazer. Um crente cheio do Espírito Santo deve pregar sobre Jesus. Pois ser uma pessoa desenvolvida, ter sucesso ou riqueza, não pode salvar a vida de uma pessoa. Não é errado ter essas coisas, muito pelo contrário. É bem legal quando Deus permite, quando a gente tem esse tipo de coisa. É bem bacana, é muito legal. É graça de Deus. Mas os títulos, assim como eu já tive alguns, nem eu lembro mais. Eu ganhei algumas medalhas que eu não faço ideia onde elas estão. Eu ganhei alguns títulos pessoais que eu não faço ideia de onde eles estão agora. Eu tenho até ligar para minha mãe essa noite para ver se ela sabe onde são as minhas medalhas. Não sei, ninguém fala disso mais. Fica aqui, meus irmãos. Mas quando a palavra de Cristo, assim como Estevão fez, ela é pregada e ela é vivida, ela traz salvação às pessoas. Um crente cheio do Espírito Santo deve pregar fielmente a palavra de Deus, independente das consequências. Estevão fez isso. E as consequências vieram. E o que aconteceu com esse rapaz? O que aconteceu com esse rapaz após a sua pregação? Não perca o próximo episódio da nossa série, que nós vamos falar sobre isso, se o Senhor permitir, na semana que vem.